Olá, shalom, shalom, tudo bom? Como é que vocês estão nessa noite abençoada? Shabbat shalom a todos. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu preparar as coisas aqui da nossa transmissão. Olá, Ceci Fraga, shalom, tudo bom? Oi, Sara, na paz, tudo bom? Como é que vocês estão? Vocês foram as primeiras a chegar hoje, hein? Foram rápidas. Foram rápidos no gatilho. Sara, Palmas tá bom, né? Tá um ventinho frio, chovendo. Dá até para tomar um cafezinho agora na hora da live, porque antes era só bebida gelada. Aqui é Ceci Fraga, né? De onde você é? Mostra para mim, fala para mim de qual cidade você é. Tá um friozinho gostoso? É, tá um friozinho mesmo. Deixa eu aumentar aqui só o volume. Ok. Tá muito bom, realmente. O clima em Palmas tá uma maravilha agora. Tá muito bom. Aguardar um minutinho só que o povo tá começando a chegar e eu vou, enquanto isso, me ajustando aqui nas minhas ferramentas. Pronto. Aguardar um minutinho, o povo vai começar a chegar. Eu vou deixar. Shalom, Dani, tudo bom? Enquanto isso, eu vou deixar o meu número aqui no comentário fixado mais uma vez. Pronto. Vou fixar agora o comentário. Aí, tá bom. Agora pronto, agora está bom. Shabbat shalom a todos, para você também, Dani. Pronto. Tempinho aqui tá bom. Vamos só aguardar um minutinho enquanto o povo tá chegando. Já deixei meu número aqui nos comentários. No comentário fixado, deixei o meu número de telefone. Para quem for entrando aí ainda não faz parte lá do nosso grupo no Telegram. Pedi. Shalom, Érico, tudo bom? O Érico entrou, a Priscila também entrou. Deus abençoe vocês. Boa noite. Shabbat shalom a todos. Aqui tá um frio. Shabbat shalom, Ana, tudo bom? Aqui tá um ventinho bom em Palmas. Agora começou até a entrar uns mosquitinhos aqui. Mas que bom. Ô Guilherme, shalom, tudo bom? Significa que está chovendo em Palmas, porque só dá esses mosquitinhos assim quando tem chuva aqui. E hoje o clima tá muito bom. Pré-anúncio da nossa reunião da rede, como vai ser aqui. Vai ser com um tempinho gostoso e bom, porque fez muito calor nesses últimos dias. Tá dando até para usar uma blusinha fininha, mais de manga longa assim, mas bem fininha em casa, porque tá um friozinho. E um bom café, que é óbvio, sem café não tem live, entendeu? Tem que ter café e tem que ter alguma bebida. Oi, Bruna, shalom, tudo bom? Gente, não tem jeito. Shabat, sexta-feira à noite, eu tenho que ter um bom café ou um bom vinho. Uma das duas coisas tem que ter para poder energizar o corpo e a alma, senão não vai. Ainda mais hoje, tá um friozinho bom, qualquer uma das duas bebidas seria bem-vinda. Vamos lá, todo mundo aí, pega suas Bíblias, já deixa a Bíblia em mãos aí, para você poder ter um material bom para a gente poder continuar na nossa jornada aqui de hoje. Hoje eu vou falar sobre um tema muito legal, muito legal, muito legal. Hoje você vai entender um pouquinho por que, né, que a nossa estrutura de mundo é o que é, por que existe tantas interações espirituais no nosso mundo e por que isso aconteceu e aonde foi que isso aconteceu. E eu vou te mostrar na Bíblia que isso é resultado de uma escolha. E hoje nós vamos fazer uma releitura da história do Gênesis, dentro de uma outra perspectiva. Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem diante de uma condição muito boa, muito maravilhosa, uma condição de escolher como ele queria conduzir a criação. E vamos ver qual foi a escolha do homem. E a escolha de Adão, né, influencia até hoje o nosso mundo e a nossa estrutura de vida. E a gente vai enxergar isso dentro das escrituras hoje, vai ser legal. Vou te dar mais um princípiozinho dessa nossa série, né, sobre encontros angelicais, por que elas existem, né,
E segunda-feira, 11 da manhã, nós vamos fazer o fechamento disso na live junto com o apóstolo Coraiola. Não deu para fazer hoje, porque, como muitos devem saber, né, ele já está de volta, está voltando para Palmas, porque semana que vem nós temos reunião da rede apostólica aqui em Palmas. Então, gente de tudo quanto é lugar do Brasil está vindo para Palmas para participar dessa reunião da rede. E a reunião é semana que vem. Então significa dizer que semana que vem, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo nós não teremos live. Nós só teremos live na segunda-feira. É isso mesmo, a nossa live da semana que vem só vai ter uma live na segunda-feira, porque depois nós não poderemos mais fazer, porque nós estaremos num compromisso a semana toda na rede apostólica aqui em Palmas. Mas é bom que vocês vão ter uma semaninha de folga, né? Desculpa, vão ter uma semaninha de folga aí para sentir um pouquinho de saudade e a gente voltar na outra semana com mais uma série de lives muito importantes. Mas não fiquem ligados nas redes sociais, porque nós teremos muitas informações durante a semana para passar para vocês sobre a nossa agenda do mês de novembro. Que o mês de novembro a agenda está cheia. 2 seminários, Religião de Jesus, módulo 2 primeiro e depois o módulo 1. Tá bom? Vocês fiquem ligados aí. Já já nós já vamos começar. Dá só mais 2 minutinhos. Enquanto isso você vai mandando aí mensagem para os seus contatos, para o povo da live, para eles aparecerem, quem ainda não apareceu, mandando mensagem dizendo que nós já vamos começar, porque nós já demos alguns minutinhos suficientes para isso e nós vamos começar já já. Enquanto isso você manda uma mensagem aí para quem ainda não chegou. Shalom Saulo, tudo bom? Como é que você está? Faz tempo que eu não lhe vejo, muito trabalho aí em Brasília? A Wanda também entrou. Shalom, Wanda, tudo bom? E Saulo, você vem, né, Saulo? Semana que vem nós vamos nos ver aqui em Palmas, não é? Eu sei que o Saulo vai estar aqui. Eu acho que o Saulo vai estar. Karina vai estar, Igor vai estar, o pessoal que a gente vê aqui na live. Jaísa vai estar, e isso mesmo, semana que vem vamos estar juntos. Jaísa vai estar, o esposo da Jaísa também, esqueci o nome dele agora, me fugiu a memória. Tudo bom? A Joyce também acabou de entrar aí. Shalom, Shabbat Shalom para vocês. Então tem um povo que participa das lives aqui que a gente vai se ver semana que vem aqui em Palmas. Palmas vai ser bom. E eu tenho uma surpresa. O Eduardo, isso mesmo, Bruno, Eduardo. Eu tenho uma surpresa para vocês aí da live que vão vir para cá, para Palmas. Palmas está fazendo um friozinho, inclusive. Olha que surpresa maravilhosa. Vão chegar em Palmas já com um climinha bom. Vamos dar só mais 1 minutinho aqui pelo meu relógio para a gente poder começar. Deixa eu preparar aqui minha tela do meu computador para nós podermos começar. Aí, pronto. Pronto, pegou sua Bíblia? Está com a Bíblia em mãos aí? Pode pegar sua Bíblia, deixa ela aberta em 2 textos já, se você puder, tiver aquela fitinha de marcação aí. Abre em Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 17, deixa aí marcado. Depois você vai lá para Isaías capítulo 45, versículo 7, deixa marcadinho que nós vamos começar. Eu quero hoje falar com vocês sobre um assunto muito importante. Os avisos do seminário, aquelas coisas todas, eu vou deixar para o final, tá bom? Mas eu quero começar falando com vocês hoje sobre um assunto muito... Todos esses assuntos que a gente vem tratando durante a semana, sobre encontros angelicais, porque eles existem, os princípios de comunicação, os anjos que Deus criou e que nós criamos, tudo isso se dá dentro de uma estrutura, né? Dentro dessa estrutura física que nós conhecemos como planeta Terra, o qual nós vivemos. Só que todo esse desenvolvimento ele partiu de um princípio muito bem definido por Deus e por uma escolha e por algumas opções que Deus colocou diante do homem. E é sobre isso que nós vamos ver hoje como foi que isso aconteceu.
Mas primeiro é importante eu explicar para vocês um conceito. Todo mundo já ouviu falar ou já usou essa expressão alguma vez, né? Não, principalmente para pessoas que têm o seu serviço religioso, para um pastor, ou para um apóstolo, ou para alguém que serve ou trabalha especificamente na igreja. Ah, você trabalha, ou por algumas denominações ou igrejas, por exemplo, que tem pessoas que são assalariados da igreja e que trabalham especificamente na igreja. Ô Jô, tudo bom? E que trabalha especificamente na igreja. Nós usamos uma expressão dizendo, você trabalha só na igreja ou você trabalha secularmente? Não tem? Vocês já ouviram essa expressão, né? Secular. Eu vou tentar explicar para vocês, dentro do conceito bíblico, o que é essa perspectiva de algo secular, né? Algo secular é algo separado daquilo que é religioso, ou seja, separado do serviço divino, divorciado das coisas de Deus. Então, você ter uma atividade fora da igreja, para algumas pessoas, elas usam o termo de secular. E o secular, dentro do contexto bíblico, é aquilo que é divorciado de Deus, separado de Deus. Tendo ideia esse conceito em si, esse conceito de algo secular, de algo separado de Deus, né, diz respeito, né, a gente perceber as realidades dessa maneira. E na maioria das vezes, a gente entende a Bíblia dentro dessa mentalidade, sabia? Entre uma coisa secular e uma coisa santa. E o termo secular, como o próprio nome já diz, é algo que está desassociado, separado, né, de Deus, divorciado de Deus. Só que desconectar, né, a nossa mente e a nossa compreensão do mundo de Deus baseado nesses conceitos, nem sempre elas nos revelam, né, ou nos dão um entendimento correto de como as coisas acontecem. Por quê? Nós temos que entender uma coisa. Deus deu o mundo, né, criou todas as coisas e colocou o homem para que habitasse na terra, para que o homem pudesse cuidar dela. Correto? Isso nós lemos no livro de Gênesis, foi assim que aconteceu a história. Só que a decisão que deu origem, né, a tudo aquilo que nós conhecemos hoje como estrutura de mundo, foi uma decisão que Adão tomou. Adão escolheu e essa escolha gerou algumas consequências. E é sobre isso que nós vamos falar hoje dentro da estrutura de encontro, né, angelicais, por que eles acontecem. Só bebi um pouquinho de água aqui que a garganta começou a ficar seca. Porque é o seguinte, se o mundo que nós vemos hoje, ele é resultado, né, ou é fruto dessa ação humana, e ela é, e nós temos que entender isso dessa maneira, porque é a maneira mais correta de se compreender o texto bíblico. E essa ação humana, né, em tentar gerenciar, ou controlar, ou conduzir a criação da sua própria maneira, ou com os seus próprios meios, né, com os seus meios próprios, tornou o mundo do jeito que ele é hoje. Como era o mundo antes dessa ação e dessa intervenção humana? Pense comigo, como era o mundo antes de Adão intervir na criação e Deus condicionar a criação como ela é hoje? Então eu quero apresentar para vocês hoje, dentro dessa perspectiva, né, da nossa visão dualista das coisas, às vezes, em achar que o mundo é separado entre aquilo que é santo e aquilo que não é, porque Deus diz que farei separação entre o santo e o profano, é porque na mente humana isso é necessário que se separe. Por que é importante que se separe? E isso nós precisamos entender dentro de uma figura que a Bíblia usa e que nós conhecemos muito bem, já lemos isso várias vezes. Eu só não sei se o entendimento, né, prático disso e de acordo com o que diz as Escrituras, se a gente já ouviu alguma vez ou se vocês já ouviram alguma vez sobre isso. É sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite, sobre esses encontros angelicais e saber se nós estamos desconectados dessas realidades espirituais ou não. Então eu quero compartilhar isso com vocês hoje. E nós vamos precisar prestar um pouquinho de atenção, principalmente nesses textos bíblicos que eu vou falar com vocês. E abre lá agora a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15.
do versículo 15 até o versículo 17. Preste bem atenção que diz assim o texto. Tomou, pois, o Senhor Deus um homem, preste bem atenção, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem. Qual foi a ordem que Deus deu? Qual foi a ordem? A ordem foi o seguinte: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Todos nós já lemos esse texto inúmeras vezes. E também já conhecemos o desfecho dele lá no final, com a serpente interpelando o homem, né, e a mulher, no caso especificamente Eva, e dizendo para ela, não foi bem assim que Deus disse. Deus disse que vocês não poderiam comer, porque no dia que vocês comessem dela, os olhos de vocês seriam abertos, vocês seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. E eu quero explicar para vocês esse conceito do bem e do mal dentro da perspectiva bíblica, dentro de uma visão mais contextualizada com o original da história bíblica. A história que se passa aqui no Gênesis, ela tem duas vertentes. Ela é uma história literal da ação de Deus para com o homem e, ao mesmo tempo, ela tem um lado simbólico por detrás das expressões e das figuras que nós lemos no livro e que nós vemos. A palavra jardim, por exemplo, no hebraico que nós vemos, ela é diferente do nosso conceito de jardim que nós temos no mundo ocidental, por exemplo. Jardim, você pensa em plantas, em flores, né, em coisas parecidas. Só que no hebraico a palavra pardes, né, a palavra pomar, talvez seja o que mais se relacione no conceito de jardim em si. Porque o jardim de Deus tinha fruta. E no nosso jardim, no nosso conceito em si, não necessariamente tem plantas ou árvores frutíferas, mas no de Deus tem. E a palavra pardes ali no hebraico, né, no original em hebraico, ela é um acróstico, né, de toda a estrutura de interpretação dos textos bíblicos. Obviamente, se tem alguém que sabe disso aqui, é pouquíssimas pessoas. A palavra pardes, ela é cada P-A-R-D-E-S, pardes. Ela é uma combinação de letras de 5 princípios de interpretação dos textos bíblicos dentro da perspectiva bíblica judaica primitiva, ao qual Jesus interpretava as Escrituras, Paulo interpretava as Escrituras, Pedro, João e os demais apóstolos. E eu quero explicar para vocês o que é uma por uma, só para você ter uma ideia. O P da palavra pardes é a palavra pichat, que é uma coisa óbvia, uma interpretação óbvia, uma interpretação mais literal. Então, o P da palavra pardes significa isso. O R da palavra pardes significa remes, que é sugestão, interpretação, alegorias. Entender a Bíblia de forma alegórica. A palavra drash, né, que é investigação, é inferir, é aplicação de regras hermenêuticas sobre os textos bíblicos, é um outro aspecto de interpretação. E tem um outro aspecto, que é um aspecto mais espiritual, mais místico, que é a palavra sod. E sod é segredo. Então, todas as letras da palavra pardes representam essa estrutura, que é pichat, remes, drash e sod. Então, todas essas maneiras de interpretar a Bíblia, né, esses métodos de interpretação dos textos bíblicos, fazem parte da mente de Jesus, por exemplo, e dos demais discípulos, porque todos eles cresceram dentro dessa estrutura, dentro dessa literatura. Então, todos eles sabiam interpretar a Bíblia baseado nessas regras de interpretação, nesses conceitos que eram milenares e que são milenares até hoje, aplicados dentro daqueles que conhecem a Bíblia dentro do seu contexto original. E é justamente sobre essas coisas que eu abordo nos meus cursos e nos seminários. Mas bem, eu quero mostrar para vocês hoje como essa alegoria e esses simbolismos expressam verdades espirituais e como isso se mescla dentro das Escrituras. Eu vou aplicar com vocês hoje um método de interpretação das Escrituras e que vou passear por todos esses métodos juntos. Essa é a maneira
com a qual os textos bíblicos foram escritos. Todos os contextos, todas as verdades, toda a revelação de Deus está contida na Bíblia de forma integral, todas elas se conectando. E eu vou mostrar isso para você. A maneira literal do texto que nós lemos agora tem os elementos do jardim, as árvores, os personagens, e isso está de maneira literal, está descrito no texto. Adão pecou, e por Adão pecar, Deus o expulsou do jardim. Isso é a parte literal. A parte alegórica do texto, né? E enfocando em algumas palavras específicas, eu quero também abordar com você e te dar uma ideia de que Deus fala que tem alguns elementos muito importantes no texto. Deus fala da árvore, correto? Deus fala dos frutos. Primeiro Deus fala do jardim, da árvore e fala dos frutos. E relaciona isso com o homem. E por que que isso está dentro desse contexto aqui, né? Encontros angelicais. E o tema dessa nossa penúltima live, né, sobre estamos desconectados dessas realidades espirituais ou não? O que nos desconectou? Por que que nós não nos conectamos mais com o mundo espiritual de maneira mais fácil? Por que que a gente não tem essa percepção de Deus todos os dias do nosso lado, mesmo sabendo que o Espírito de Deus habita em nós? Nós não temos aquela percepção real da presença de Deus constantemente conosco. Porque isso é algo que pode ser trabalhado na nossa mente, no nosso espírito, isso é algo que a gente pode nos condicionar a ter essa percepção, isso é treinável, é possível disso acontecer. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória, então em a cada medida de revelação de Deus isso vai se tornando mais real, então isso é possível. A Bíblia já deixa bem claro que isso é possível, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas eu quero dizer para vocês algo interessante dentro do texto, especificamente sobre esses elementos, sobre o jardim, sobre a árvore e sobre o fruto. O jardim é literalmente a maneira como nós interpretamos os textos bíblicos, a palavra pardes, e que está dentro de todos esses elementos interpretativos da literatura bíblica. Interpretar a Bíblia de maneira literal, de maneira alusória, né, tipológica, alegórica, investigação hermenêutica, conhecimento da Bíblia no seu original e a maneira oculta de receber revelação e de ter entendimento dos textos bíblicos. E isso está ali dentro do elemento da criação. Deus é como se Deus tivesse feito um jardim. O jardim é o pardes, ou seja, a maneira do homem interpretar. Como Adão iria interpretar, ou seja, como Adão iria viver, baseado nos princípios de Deus, agora sobre essa criação. Só que Deus coloca Adão diante de uma situação, Deus coloca Adão diante de duas árvores. Todos nós sabemos que existia ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. E também existia a árvore da vida. A árvore da vida, ela não havia sido proibida para Adão, muito pelo contrário, ele tinha acesso à árvore da vida. Ele só não tinha acesso a uma árvore que era chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, essa árvore, dentro do conceito bíblico, ela era um único fruto, mas com dois aspectos, o bem e o mal. E essa árvore, né, essa árvore como nós conhecemos, é toda a estrutura do mundo como um todo. Usando essa alegoria da árvore dentro do texto bíblico, a árvore é como se fosse toda a estrutura do mundo e do universo. Só que existia na criação, e Deus colocou diante de Adão: Adão, escolha o que você quer. Você quer viver em um mundo onde você se alimente da árvore da vida e viva esse mundo plenamente? Ou também tem a outra opção? Qual é a outra opção? É um mundo onde você vai experimentar o que? O bem e o mal. E em algum momento da história de Adão e Eva, eles optam pela árvore, né, do conhecimento do bem e do mal. Então eles comem dessa fruta. E esse fruto, na verdade, né, metaforicamente falando, esse fruto ele detém o bem e o mal de maneira misturada, porque antes não era assim. Lembra do texto bíblico? Deus criou o mundo e viu que era bom. Então, dentro dessa estrutura de mundo que Deus havia criado, tudo era pleno. Só que Deus colocou um elemento muito importante que fazia parte da obediência humana. Deus deu ao ser humano uma capacidade maravilhosa de
que nós chamamos e conhecemos de livre-arbítrio. Nós podemos escolher servir a Deus ou não. Lembra? Eu falei sobre isso ontem. Então o homem decidiu servir a Deus? Não, ele decidiu viver dentro de uma estrutura de mundo, não aonde os efeitos da árvore da vida e do poder pleno de Deus iriam se manifestar, mas ele queria conhecer o bem e o mal, ou seja, ele queria um aspecto do mundo aonde ele olhou para o mundo e viu assim, naquele mundo as coisas são tudo misturadas, então aquele mundo é legal. É como, lembra do exemplo que eu dei para vocês ontem? Da Terra 1, Terra 2, Terra 3, fazendo aquela alegoria, aquela brincadeira? Exatamente isso. Deus colocou diante de Adão duas oportunidades de manifestar a grandeza de Deus, de exercer poder sobre a criação. Ele até começou bem por um caminho, mas em um determinado momento ele quis alterar a regra do jogo e ele alterou. E eu quero falar com vocês justamente sobre esse princípio hoje. Ele alterou a regra do jogo e essa regra do jogo alterada deu origem ao mundo como nós conhecemos hoje. Ou seja, o mundo ao qual nós conhecemos e ao qual nós nascemos não é aquele desejo original de Deus com o qual ele criou a criação. Esse mundo, ele é resultado, de uma opção que o homem tinha. Ou seja, igual diz lá em Deuteronômio, isso que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, mas escolha a bênção para que viva. Aliás, para que viva, e não a maldição. Porque se desobedeceres, a maldição virá sobre ti. O homem escolheu. E quando o homem escolheu, ele escolheu e o mundo se tornou o que se tornou. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Isaías 45, versículo 7. Que eu quero falar também sobre isso com você e amarrar esse pensamento e essa ideia e dar continuidade aqui. Diz assim o texto, Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Outra coisa. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O que Deus faz? Deus criou todas as coisas. E eu quero deixar uma coisa bem clara para você aqui. Nada dessas coisas, tanto o bem quanto o mal, quanto o pecado, quanto a santidade, nada disso ofende e degrine a imagem de Deus, propriamente dito, por essência ou por conceito. Deus não se abala com nada disso. Deus não se ofende por causa do pecado do homem, Deus não se engrandece por causa da adoração do homem, Deus não se sente melhor e nem pior por causa da adoração do homem. Isso por si só não afeta a natureza de Deus em nada. Isso tem um efeito contrário, isso afeta a nós como indivíduos que fomos criados, à imagem e semelhança de Deus no que diz respeito aos nossos atributos, ao nosso intelecto, ao nosso desejo, mas como pessoas, como seres humanos, como homens e mulheres, homens de carne e osso, e que interagem com a criação e que têm a missão de dominar sobre ela, sobre nós isso faz diferença. Porque isso trabalha na nossa mente e condiciona a nossa percepção da realidade. E isso é muito importante. Entender que Deus coisas e que tudo é a ação de Deus, isso nos dá a capacidade de ter um Deus que está agindo sobre a criação. E o homem cometeu um pecado muito grave. Esse pecado muito grave que o homem cometeu foi mudar. Lembram que eu falei para vocês? O homem tem o poder de criar coisas. O homem está travando agora? Parou de travar? Está travando aí, gente? Me dá uma resposta aí, que a Sara falou que está travando. Será que é a internet dela lá? Porque a minha aqui não deu nenhuma oscilação nem nada. Parou de travar? Está travando ainda? Me dá uma resposta. Eu vou esperar alguém me noticiar aí. Me dar uma notificação. Agora tá bom? Parou de travar agora? Mas aqui tá tudo tranquilo. A minha deve ser aí. Travou um pouco. A Ruth também tá falando que travou. A Esther tá dizendo que parou. Então tá bom, vamos continuar então. Bem, vou dar continuidade. Nós temos a ideia. Minha voz pipocou, cortou aqui, tá ok. Nós temos a ideia de um mundo criado muito da nossa perspectiva dualista, entendeu? Romana e grega. Só que dentro da perspectiva bíblica, Deus criou o mundo e deu ao mundo duas opções para o homem. Ele podia viver num mundo pleno, mas ele optou.
Mas calma aí, então por que ele optou? Simples, ele optou pelo desejo, pela vontade dele. Por que Deus criou? Está escrito na Bíblia lá algum versículo dizendo Deus criou o mundo por causa disso? Não. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Por que Deus criou? Deus criou porque ele viu que era bom, porque ele quis, pelo desejo, pela vontade dele. Ninguém explica o desejo. Ninguém sabe de onde nasce o desejo. Ninguém explica de onde nasce a vontade. A vontade vem, a pessoa tem vontade. Deus teve desejo, a vontade de criar e Deus criou e acabou. Essas coisas não nos competem, a gente não consegue entender isso, nem nunca vamos entender. Deus desejou criar e Deus criou. A partir daí a gente entende. Antes disso a gente não entende. Por que Deus desejou? Não sabemos. Só sabemos que Ele criou, que Ele desejou e Ele criou. E o fato dele ter criado, Ele cria o mundo de maneira tão plena, mas tão plena, que Ele não podia condicionar o homem a uma vida robótica, como a dos anjos, entendeu? Os anjos têm uma missão específica e definida. Eles têm que cumprir um propósito, eles foram criados para aquilo. O homem foi criado com uma opção. Qual era a opção do homem? Obedecer a Deus ou não, ter o livre-arbítrio de servir a Deus, ser um instrumento e um agente de transformação na criação ou não, porque o único ser dotado com essa capacidade foi o homem. O homem foi o único ser em toda a estrutura da criação dotado com essa capacidade. E isso é tão espantoso que os anjos desejaram fazer a obra que nós fazemos, mas a eles não foi permitido, porque nós somos de uma outra natureza. Nós somos seres espirituais, mas de uma outra natureza da dos anjos. Nós somos seres que somos capazes de interagir fisicamente com a criação e os anjos não são capazes de interagir fisicamente com a criação. Eles precisam de uma ponte. Eles precisam de um objeto, de algo que faça essa ligação entre eles e a criação física. Como, por exemplo, nós precisamos, quando nós temos uma experiência, por exemplo, com os anjos, quando ela não é visível, ela é a nível espiritual, mas no sentido de visível, de você ver com os seus olhos, obviamente você vai ter essa experiência no âmbito espiritual. E o que nós chamamos de espiritual pode ser um sonho, pode ser uma visão. Então significa que você adentra uma realidade espiritual e não aquele ser espiritual adentra a sua realidade. Ou seja, o homem é capaz de fazer esse caminho, de subir, de descer, de interagir entre dimensões espirituais. O anjo não, o anjo está limitado naquela dimensão espiritual, podemos assim dizer. Ele está ali, estático e fixo ali. Ele não se move, ele não vai sair dali. Não vai, ou você vai até lá, ou quando ele adentra a nossa realidade, ele tem uma outra natureza e tem uma outra missão. Lembram que eu falei para vocês sobre o anjo lá de Jacó, que o texto lá em Gênesis 32 e 33 usa uma expressão bem definida para falar sobre aquele anjo. Ele era um Ish, ou seja, ele era um tipo específico de anjo, ele era anjo em forma humana. Não era um anjo de asa ou coisa do tipo. Igual as visões que a maioria dos profetas tiveram com anjos, com seres sobrenaturais, eles tiveram visões. E essas visões, provavelmente, eles foram até essas regiões espirituais e não ao contrário. Apesar de que a experiência se passou no objeto físico, no mundo físico, mas porque o homem estava ali. O homem era o agente daquela visão, então, obviamente, o seu corpo físico estaria ali. Mas o seu ser espiritual, a sua mente, a sua entidade espiritual estava dentro de uma outra dimensão e por isso que isso ocorre. Bem, tendo isso em mente, nós precisamos compreender por que essas coisas aconteceram. Deus colocou diante de Adão uma opção. Essa opção era viver em um mundo onde ele iria experimentar, se alimentar da árvore da vida e dar prosseguimento ao seu processo de manifestar a glória de Deus sobre a criação, ou viver em um mundo. E esse mundo era manifestado mediante essa ação do bem e do mal. Tanto que ele escolhe, e que Deus ainda diz para ele, no dia em que tu comer desse fruto, certamente morrerás. Então, foi o ato de criar a estrutura do mundo como ela foi criada. Obviamente que o resultado daquilo seria a morte em um futuro bem próximo ou em um futuro distante. A ação do homem em criar o mundo daquela maneira, obviamente já delimitaria um fim
da vida humana como nós conhecemos. Ou seja, a morte, como diz o texto bíblico lá em Hebreus, entrou no mundo por um homem só? Sim, porque ele deu start a ela. Entendeu? No caso, aquele que apertou o botãozinho, né, de autodestruição da raça humana, propriamente dito, foi Adão quando, ou Eva, na verdade, né, e Adão juntos, quando deram início ao processo da criação como nós conhecemos. Mas isso não é tudo em si, porque até mesmo dentro desse processo existe a restauração. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que o que é mortal vai ser revestido imortal, e o que é corruptível vai ser revestido daquilo que é incorruptível. Ou seja, mesmo dentro desse processo, o projeto de Deus é restaurar o homem à sua condição edênica, né, que é o termo que se usa para ser restaurado, né, aos princípios que existiam no Éden. Ou seja, o propósito original de Deus é nos resgatar e nos transformar e nos fazer voltar ao nosso estado original. E esse estado original é ser a imagem e semelhança de Deus de maneira plena, como era no Éden antes da queda. Então, o processo do mundo ao qual nós vemos hoje, por que essas interações acontecem, é porque no mundo é como se você pegasse, lembra massinha? Eu faço essa experiência aqui com meu filho em casa, eu compro massinha para ele de modelar e falo para ele, não mistura, não mistura, não mistura. Porque depois que você mistura as massinhas, o que acontece? Você não consegue mais tirar uma massinha da outra. Você pega uma massinha vermelha e mistura com amarela, fica aquele negócio. Você não consegue mais tirar o vermelho do amarelo. Esse negócio está misturado, esse processo de purificação, de extração das coisas, ele é doloroso. E o profeta Zacarias chama isso de que naquele grande dia Deus vai expurgar o espírito da impureza e do falso profeta da terra. Ou seja, esse processo de expurgação do mal e de separação do bem e do mal, esse processo ocorre de maneira lenta, de maneira gradativa, porque ele não pode ser feito de uma hora para outra. Lembram da expressão, Senhor, é agora, os anjos, podemos agora pegar o joio, arrancar o trigo agora? Não pode, deixa o joio crescer junto, porque possa ser que você vá agora e você corte o trigo junto, eles têm que crescer juntos, na hora certa, na hora da colheita, a gente separa. Ou seja, nós estamos num processo de aperfeiçoamento aqui. O bem e o mal fazem parte da nossa vida, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Por isso que o homem, quando ele peca, ele não deve desejar o pecado e viver um estilo de vida constante de pecado. Mas existe um texto num livro muito antigo, que eu sempre releio ele, e esse texto diz o seguinte, ele fala assim, o homem tiver consciência de que existe sobre ele um olho que tudo vê, e um Deus que tudo pune, e que todos os seus atos são escritos por um ser celestial, ele talvez pensasse 2 vezes antes de pecar. Ou seja, é a nossa percepção da realidade divina e do nosso relacionamento com Deus e que estamos constantemente ligados com Deus, que nos afasta do pecado e nos mantém em santidade. Mas isso é difícil? O próprio apóstolo Paulo dizia, maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. O meu homem interior, ele é zeloso e é amante da lei de Deus, mas o meu homem exterior é vendido como escravo ao pecado. Então, por que o apóstolo Paulo usa essa expressão? Porque Paulo sabia muito bem que nós vivemos num mundo, o mundo do bem e do mal, o mundo que agora se misturou entre essas duas realidades. E o que Deus está fazendo? Purificando a criação novamente, tornando ela plena. Porque naquele dia, né, não haverá mais choro, mais pranto, não haverá mais praga, não haverá mais peste, não haverá mais morte, não haverá mais mal, porque Deus vai tirar o mal da essência do mundo. Então nós temos que entender que o que Deus está fazendo é trazendo o mundo novamente à sua plenitude. E isso já está exemplificado no Éden com essa alegoria da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou um mundo pleno
O mundo pleno, que é a representação da árvore da vida diante de Adão. Mas Adão escolheu o que? A árvore do conhecimento do bem e do mal. É do bem e do mal. O mundo não é só mal, mas o mundo também não é só bem. Existem coisas ruins que acontecem no mundo. E isso faz parte do processo. E nós estamos dentro desse contexto. E o que transforma esse mundo que é uma mistura de coisas boas e de coisas más é o quanto de Deus nós manifestamos nele. É o quanto de Deus nós espalhamos sobre a criação. E o próprio Jesus usou uma figura muito importante. Nós não pegamos um candeeiro e colocamos ele debaixo de uma cama, mas colocamos ele no lugar mais alto da casa. Para quê? Para que a sua luz brilhe e espante e dissipe todas as trevas. Então, mesmo que esse mundo seja repleto de mal por causa das próprias escolhas humanas, a única coisa que vai fazer esse mundo se encher de bem, se encher de luz, é a própria decisão humana mediante o poder de Deus. E aí existem as forças espirituais ao qual também permeiam esse mundo e que militam em nosso favor. Porque diz o texto em Hebreus que os anjos são conservos nossos. Eles servem aqueles que hão de herdar a salvação. Por quê? Porque nós precisamos fazer um processo de limpeza na criação. E essa interação acontece. Mas nós primeiro precisamos entender que tipo de mundo nós vivemos. Aonde que existem essas ministrações, essas revelações, aonde que essas interações ocorrem e acontecem. Por que que o nosso mundo é do jeito que é? Então, entender o porquê das coisas nos dá a capacidade de nos mover de maneira mais excelente no dom e fluir naquilo que Deus nos chamou. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês esses princípios. E esse princípio muito importante, que tem a ver com a nossa capacidade de compreender que esse mundo ao qual nós vivemos é um mundo onde, Shalom Zimmer, que o mundo é onde esse mundo está com essa mistura. Não é o mundo pleno original ao qual Deus criou, mas nós estamos caminhando por esse processo de restauração e é justamente nesse mundo que o reino de Deus se manifesta, que disse o próprio Jesus, e é nesse mundo que o Filho de Deus veio, que o próprio Messias veio. Então esse mundo é necessário que ele passe por essa transformação, porque ele precisa voltar ao seu estado original. A todo dia, constantemente, essa árvore é apresentada diante de nós, tanto o bem quanto o mal. Ela é colocada. E a árvore da vida também, ela nos foi colocada diante de nós uma vez no Éden, né? Na representação de Adão e Eva, e eles optaram. Mas por que tipo de árvore nós vamos optar? Pela árvore da vida, transmitindo vida, revelando vida, trazendo conhecimento e transformação de Deus sobre a criação, ou vamos continuar ainda investindo na árvore do conhecimento do bem e do mal, trazendo mais caos ainda ao mundo, o mundo ao qual Deus pegou como um caos, transformou, ordenou, colocou diante do homem a escolha. Qual realidade você quer? E o homem, mesmo assim, ainda optou pela realidade errada. Então nós vivemos assim hoje. Vivemos assim. Então, baseado em que tipo de mundo você quer viver, em que tipo de mundo você quer enxergar com os seus olhos e que tipo de conhecimento do texto bíblico, né, de que princípio você aplica para interpretar esse texto bíblico é que você vai viver. É por isso que eu sempre oriento as pessoas que conversam comigo, você precisa compreender a Bíblia no contexto original ao qual ela foi escrita. Por quê? Porque isso é importante, você só consegue compreender a Bíblia na sua inteireza se você compreende aspectos muito importantes dela. Primeiramente, a linguagem do texto bíblico. Eu falei aqui hoje, por exemplo, sobre os 4 princípios, né? Os 4 princípios de interpretação dos textos bíblicos dentro do seu contexto original. Talvez muitos de vocês aqui nunca ouviram falar disso. Nunca ouviram falar, mas por quê? Porque nós fomos inseridos dentro de um contexto religioso que meio que tornou a nossa mente obtusa para qualquer coisa. Nós só conseguimos olhar para o texto bíblico e enxergar ele dessa maneira. Nós só temos uma maneira de compreender o texto bíblico. Quando, na verdade, existem 4 regras de interpretações muito básicas e todas elas se misturam no texto bíblico. Eu, interpretando Gênesis aqui para vocês, eu falei sobre as 4. Eu falei sobre a forma literal, sobre a forma alegórica, sobre a forma interpretativa do texto e sobre a forma espiritual, sobre a forma mística do texto. Todas as 4 formas estão inseridas dentro de um contexto só. Então, enxergar a Bíblia é enxergar ela como um todo.
Todo texto bíblico você precisa enxergar ele dentro de uma dimensão mais macro e nunca limitada somente a um ponto específico. Porque nós fomos ensinados assim, lembra? Nós vamos lá fazer o nosso devocional. Qual o objetivo do nosso devocional? Ter uma palavra rema, uma palavra que se aplica especificamente à nossa vida e à nossa necessidade. Não, a Bíblia não foi escrita necessariamente para atender a nossa necessidade particular e específica. Ela foi escrita com o propósito de redenção da criação como um todo. O aspecto redentivo da Bíblia aborda toda a criação. Você, obviamente, está inserido nesse contexto. Os elementos mais básicos da sua vida e da vida humana também estão. Mas nós não podemos fazer do texto bíblico, né, quase que um objeto de consumo pessoal e de tal maneira que aquilo ali seja somente aquilo que Deus tem para nós. Não, o resultado da palavra de Deus é para toda a criação e para a redenção de todas as coisas. Então, compreender a Bíblia nesse contexto mais macro é o que nos dá a capacidade de olhar para a nossa vida e ver que existem coisas que estão tão insignificantes que não vale a pena perder tempo com aquilo. E você faz o quê? Resolve logo o problema de uma vez por todas, torna o evangelho mais simples e a sua prática de vida mais fácil. Você compreende as dimensões espirituais e já começa a trabalhar com os anjos para poder dissipar logo. Quando a luz vem, dissipa as trevas. Quando você tem entendimento das coisas, você age baseado no princípio correto e ignora, passa por cima daquilo. Já viram pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de perdoar? Que são pessoas rancorosas, que ficam guardando aquilo durante um dia, durante 2 dias, durante 3, mesmo tendo a orientação bíblica de Jesus, que não se põe, aliás, a orientação bíblica, né, de que não se põe o sol sobre a vossa ira, resolva logo a queixa com seu irmão, não apresente a sua oferta no altar, o seu dízimo, sem que você resolva a sua contenda com seu irmão. Existem inúmeras orientações bíblicas para que a gente viva de maneira prática, de maneira ordeira, de maneira correta, mas a gente não quer viver. Por que não quer? Porque nós achamos que a Bíblia tem que atender às especificidades da nossa vidinha, na maioria das vezes medíocre, da nossa maneira de pensar. E não é assim que funciona. A Bíblia ela foi escrita e idealizada por Deus com o propósito de redimir a criação. Esse é o propósito original da palavra de Deus e único. E nós estamos inseridos dentro desse contexto. E ela se aplica, a área da nossa vida se aplica, mas não se aplica só a isso. O evangelho da graça, na maioria das vezes, se tornou o evangelho das facilidades, das futilidades, da assistência social, de tentar atender as necessidades humanas. E o ser humano, ele é ilimitado nas suas necessidades. Porque tudo ele vai achar que é necessidade quando ele não tem. Por exemplo, Adão tinha tudo. Deus deu a ele o quê? Toda a criação. Inclusive deu a ele a árvore da vida. Deus só privou ele de uma coisa, do conhecimento do bem e do mal. Calma aí. Ali era um fruto, o conhecimento do bem e do mal juntos. Junto, aqui, ó, um fruto só, junto. Bem e mal. Só que Deus criou todas as coisas e viu que era bom. Adão viu que todos os animais tinham cada um a sua parceira e ele não tinha. E ele viu que aquilo não era bom. E ele se queixou com Deus, diz o texto bíblico, que Deus fez uma ajudadora para ele. Ele viu que aquilo era bom. Adão sabia o que era bom e o que era mal ou não? Sabia, dentro desse conceito ele sabia. E em algum momento, Adão também teria percepção do que é o mal na criação. Porque até então, o mundo ao qual Deus havia criado era bom. Tinha somente o aspecto da bondade, das coisas boas. Só que Deus é tão sábio, tão pleno, tão maravilhoso, que o mundo e a atividade humana e a razão humana não podem viver somente condicionados a uma coisa estática, senão o homem não seria pleno e a coroa da criação de Deus. Faltaria alguma coisa no homem como falta nos anjos. Os anjos são seres maravilhosos, mas falta alguma coisa a eles que o ser humano tem e eles não têm. Capacidade de decisão, de decidir, de pensar, de ter livre-arbítrio, de poder decidir entre uma coisa e outra. Eles não podem, nós podemos. Nós podemos, eles não. Então aí está a grande questão. O que nós fazemos com o conhecimento que nós recebemos? Nós temos que colocar em prática. Ou caminhar para trazer de volta a árvore da vida sobre a criação, ou continuar
ou continuar se alimentando e semeando as sementes, né, que nascem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós precisamos decidir o que nós queremos, porque os instrumentos, os emissários, os anjos, os poderes de Deus estão sobre a criação. A todo momento interagindo com o homem, tentando dar ao homem, né, esse entendimento e trazê-lo de volta. Estão aí, Deus não deixou o mundo à mercê somente de coisas ruins. Não, o bem também existe. Aquilo que é bom também existe. Deus criou. O próprio texto que eu li com vocês aqui agora, em Isaías 45:7, diz que Deus criou. Só que nós agimos constantemente no espírito oposto. E esse espírito oposto milita contra a vontade de Deus nas nossas vidas. E isso é que nós temos que abandonar e temos que deixar. Porque se isso não acontecer, nós vamos ter extremas dificuldades em manifestar a vontade de Deus de maneira plena na nossa vida. E ter satisfação plena não é você viver cheio de dinheiro e tendo tudo que você quer, não. É você ter percepção de que você é cheio da plenitude de Deus, de que nada realmente lhe falta. Espiritualmente falando, porque Deus, quando criou o mundo, viu que era bom. E dentro do contexto da árvore da vida, a vida por si só tem um conceito de plenitude. E você se sentir pleno com aquilo que você tem. E tem pessoas que fisicamente, né, monetariamente falando, financeiramente falando, tem muito, mas sentem que não tem nada. Então você vê que o aspecto físico por si só não traz essa satisfação e essa plenitude. Mas o homem misturou tudo por causa da sua ação e por causa da sua vontade. Então o que eu estou abordando com você hoje são os aspectos mais espirituais no que diz respeito ao entendimento bíblico da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. O mundo é o que é hoje porque existe bem e mal misturados. Já viram, por exemplo, pessoas que eles são capazes de atos tão bondosos, tão amorosos, mas também são capazes de atos tão cruéis, tão ruins? Tem pessoas que são assim, o homem ele é assim. Por exemplo, os grandes governantes das nações. Homens que têm suas famílias, têm seus filhos, amam suas mulheres, amam a sua família, mas são capazes de cometer atos e baixar decretos e estabelecer princípios em relações comerciais tão cruéis que podem destruir nações, podem deixar famílias de outras nações na miséria. Como, por exemplo, o nosso mundo tão capitalista, tão consumista como ele é hoje. Durante muito tempo, há 20, 30, 40 anos atrás, ou 50, talvez até um pouco mais, começou o processo de industrialização, por exemplo, da China e de desindustrialização dos demais países ocidentais. O mundo ocidental achou maravilhoso a China ser a linha de produção do mundo. Então, a China começou a produzir coisa para o mundo inteiro. Só que em que condição? Um povo miserável, escravo, sofrendo debaixo de um jugo de um ditador, de um sistema de governo opressor, e o mundo não está nem aí. Enquanto as pessoas estão recebendo seus produtos, estão comprando mais barato e estão podendo produzir de maneira mais barata, os grandes magnatas do mundo não estão nem aí. Agora, quando começa a afetar o bolso deles, a China já não presta mais. Então, para você ver, até pessoas que aparentemente fazem um bom serviço, são boas pessoas, são logradas, né, de boas memórias pelo povo, são condecoradas e honradas pelas pessoas, mas no princípio original das suas ações, elas não estão pensando em fazer a bondade para ninguém. Elas são mais, a motivação do seu coração é mal. É por isso que Deus, quando enviar novamente o seu Filho, Ele vai julgar, não é a ação das pessoas propriamente dita, Ele vai julgar a intenção do coração dos homens. Ele vai julgar a intenção do coração. Então é por isso que muitos podem até ser chamados, mas escolhidos vão ser poucos, porque Deus vai julgar a intenção do coração das pessoas. E nós precisamos escolher
se nós queremos manifestar sobre a criação os frutos da árvore da vida ou do conhecimento do bem e do mal. Nós não podemos admitir que esse conhecimento esteja misturado dentro da gente. É por isso que eu digo, vamos nos descontaminar de Roma e voltar para Jerusalém o mais rápido possível. Precisamos compreender a Bíblia no contexto original, porque senão nós vamos continuar sendo levados, vamos ser o famoso boi de piranha na história, né? Enquanto tem gente querendo viver de um jeito, vamos sacrificar alguns em detrimento desse estilo de vida. Nós não podemos aceitar isso para a nossa vida de jeito nenhum. Porque existe algo muito importante sobre esses encontros angelicais. Eles começaram a se intensificar mediante a escolha humana. Porque até então o homem tinha um fluxo de revelação tão grande com Deus, de que não necessariamente precisava de anjo para essa comunicação ou para meio que intermediar, não é essa necessariamente a palavra, mas meio que servir como ponte. Na verdade, não é intermediar. Os anjos, eles servem como um canal do fluxo da transmissão da vontade e da mensagem de Deus. Eles não intermediam nada porque eles não são seres com inteligência a tal ponto de exercerem uma intermediação por si só e terem autonomia para intermediar. Eles são como se fosse um grande espelho que reflete uma imagem que é revelada sobre eles. Essa talvez seria a expressão mais correta. Os anjos funcionam como um espelho, que quando não tem ninguém na frente do espelho não reflete nada. Nada, absolutamente nada. Mas quando Deus lança luz sobre esse espelho, que são os anjos, eles refletem essa vontade de Deus. E aí há a interação. É assim que eles funcionam. Funcionam como executores da vontade divina. Nada mais, nada menos do que isso. E isso ocorre por quê? Porque é necessário hoje. O homem não tem mais essa percepção plena como tinha lá no Éden de perceber Deus caminhando com ele na viração do dia. Isso foi perdido. Então, como eu disse, esses encontros angelicais, e o tema de hoje seria: estamos desconectados dessas realidades espirituais? Sim, estamos. Alguns estão, outros não. A maioria sim está. Não tem percepção de que as conexões espirituais acontecem a todo momento. Não tem percepção de que você pode estar andando na rua e anjos de Deus estão te livrando a todo momento. Não tem esse tipo de percepção. Também imagine com a grande confusão mental que é provocada hoje na mente das pessoas e na vida das pessoas mediante a tanta informação, é notícia de WhatsApp, é celular, é Instagram, é televisão. Televisão hoje, gente, se você chegar perto da televisão e encostar nela, é arriscado sair sangue da tela, que é desgraça para tudo quanto é lado, só coisa ruim. Então, nós somos bombardeados na nossa mente a todo dia dessas coisas. Então, à medida que nós somos bombardeados desse tipo de informação, nós acabamos projetando isso para o mundo ao qual nós vivemos. Imagina se nós ainda, com tanta desinformação e com tanta atrocidade na nossa mente, tivéssemos ainda visão 100% aberta de tudo que acontece no mundo espiritual. Muita gente iria enlouquecer. Muita gente iria enlouquecer. E não é de admirar que já existem algumas pessoas em condições assim, nos sanatórios da vida, ou nos manicômios mais antigos da vida, né? Existem. Por quê? Porque são pessoas que se depararam com uma condição da realidade ao qual elas não estavam mentalmente preparadas para aquilo. E hoje nós precisamos entender que todo o fluxo de revelação se passa pela nossa mente. Nós precisamos compreender a palavra de Deus dentro do seu contexto original e estar bem preparados para isso. Porque com o passar dos dias, a tendência é que esse fluxo de revelação se intensifique. Por quê? Porque os sinais estão aí. Nós estamos manifestando a palavra de Deus, a vontade de Deus, querendo que o reino de Deus seja implementado sobre a criação. E se o reino de Deus vai ser implementado, e se Deus vai restaurar, muitos princípios vão ter que ser restaurados, e uma nova dinâmica e um novo fluxo de revelação espiritual de Deus vai começar a ser manifestada sobre a criação. E eu preciso compreender isso. E eu só vou compreender isso se eu tiver entendimento dos princípios bíblicos dentro do seu contexto correto. E isso é um processo literalmente de dedicação, de estudo, de conhecimento, de busca de Deus. Não é só de forma empírica que você vai ter isso, porque
os princípios pelos quais Deus criou o mundo e Deus se revela estão contidos na sua palavra. Então, Deus não vai mandar um anjo te pregar um novo evangelho, como diz o apóstolo Paulo. Seja considerado anátema se isso acontecer. Isso é uma maldição. Ou seja, já está escrito. As verdades de Deus já estão explícitas e escritas. Como diz Salomão, não há nada novo debaixo do céu. Nada há de novo. Está escrito, está documentado e registrado no livro de Deus, que Deus determinou sobre a criação e sobre o homem. Então, o que nós mais queremos? Queremos que um anjo venha nos revelar? Não, gente, isso não vai acontecer não. E se você trabalhar com um anjo, aparecer um anjo para você aí te pregando um novo evangelho, você já sabe que isso já está recomendado, né? Já sabe de onde veio essa entidade espiritual, né? Então nós temos que entender princípios muito importantes até para trabalhar com os anjos, porque senão nós vamos pensar que estamos falando, lembra? Vamos ouvir alho e entender bugalho. Aí é um grande problema. Porque toda a nossa dinâmica espiritual e a nossa ação dependem de duas sementes nossas. E preste bem atenção. Uma parábola de Jesus acerca do reino de Deus diz que nós somos a boa semente. Nós somos a Zeratov, a boa semente do reino de Deus. E o que nós vamos semear sobre a criação? Semente de vida, que é a árvore da vida, ou vamos lançar sementes misturadas, o bem e o mal? E explicar um princípio muito importante para você. No livro de Levítico, fala sobre princípios agrícolas, sobre oferta, sobre dízimo, e fala sobre o princípio do dízimo, que o dízimo era o produto da terra. Posteriormente, depois isso foi mudado, obviamente, por causa de princípios dentro da própria mutação das coisas e a mudança do mundo e do contexto social como um todo. Foi inseridas as moedas, as trocas, e o dízimo passou a não ser somente do fruto da terra, mas também passou a ser uma questão monetária, de dinheiro, de espécie, daquilo que era gerado entre as transações comerciais. Mas tem um princípio muito importante no livro de Levítico que fala sobre sementes, que eles não deveriam misturar sementes. Eles não deveriam ter 2 tipos de sementes dentro de uma mesma estrutura para que elas produzissem coisas misturadas, porque isso era uma maldição. Ou seja, uma árvore que produz 2 espécies de fruto, ou no mesmo fruto 2 naturezas, ela é estranha. Ela é estranha. É por isso que é estranho observar o homem do aspecto de muitas naturezas, entendeu? A natureza carnal, a natureza espiritual, a natureza da alma. É muito difícil quando você compreende a Bíblia no seu contexto original, você tentar dicotomizar e tricotomizar o homem e não analisá-lo de maneira plena. Isso tudo são estruturas gregas de pensamento. São métodos gregos porque você tem que entender uma coisa, vai fazer parte dos nossos seminários que a gente aborda um pouco sobre isso. A igreja se perdeu tanto na sua interpretação das escrituras lá por volta do século 3 e 4, porque a maioria dos discípulos e dos chamados pais apostólicos, que nós lemos no livro de Eusébio de Cesareia, na História Eclesiástica, muitos deles eram de origem grega, filósofos e professores de filosofia, e trouxeram muitos conceitos platônicos para dentro da igreja, não só platônicos, mas estoicos e dos demais filósofos e das linhas de filosofia das escolas gregas, para tentar interpretar as escrituras judaicas por uma perspectiva grega. Misturaram as sementes, entendeu? E dentro do nosso mundo cristão, do nosso universo cristão, na maioria das vezes, nós não temos o fruto da árvore da vida. Nós temos o fruto da árvore do bem e do mal. Porque está tudo misturado. E mistura nunca foi a vontade de Deus. E por isso que nós precisamos ter um conhecimento um pouco mais apurado da palavra de Deus, para que nós possamos interagir de maneira espiritual, de maneira plena,
e enxergar o mundo de maneira plena. Não de maneira dicotômica, como muita gente enxerga, porque isso nos faz ver o mundo fora da perspectiva de Deus. Deus, quando olha o mundo, olha para ele e vê o mundo bom. O homem fez escolhas ruins, mas Deus é Deus para restaurar a sua criação e nos dar novamente uma perspectiva e um entendimento das realidades espirituais e nos fazer adentrar a esse mundo, a esse universo, né, de revelação e de nos conectar novamente com essas realidades, coisa que os nossos ancestrais lá atrás nos desconectaram dela. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 11 que nós fomos enxertados na oliveira, para que possamos nos alimentar daquilo que aquela oliveira se alimenta, de toda essa história, de todos esses princípios, de toda essa revelação, de toda essa verdade. A nossa raiz espiritual está em Jerusalém, não está em Roma. Então nós precisamos nos descontaminar de muita coisa, principalmente desses aspectos, de compreender a criação de maneira plena e enxergar que a árvore da vida, como diz o próprio texto do livro de Salmos, a árvore da vida, Senhor, é a tua palavra para aqueles que nela se apegam. A árvore da vida é a palavra de Deus. O que era a árvore da vida? Lá no livro de Apocalipse é simples, a árvore da vida é a palavra de Deus. Porque o próprio salmista já diz isso, a árvore da vida, Senhor, é a tua palavra para aqueles que nela... não, o salmista não, quem diz é Salomão em um dos seus provérbios. Salomão diz isso, a árvore da vida, Senhor, é a tua palavra para aqueles que nela se apegam. Quem se apega à palavra de Deus, se apega à própria árvore da vida. Ou se Adão entendesse isso no princípio, nós talvez não estivéssemos no mundo como ele é hoje, estaríamos vivendo uma plenitude no mundo. Mas aprove Deus que um processo de restauração começasse, ele já começou e ele está em andamento, e eu espero que possamos transicionar e mudar ainda mais e compreender um pouco mais desses conceitos e desses encontros angelicais que continuam acontecendo e esses anjos interagindo conosco para nos dar a percepção da criação de Deus e de como implementar a vontade de Deus sobre a sua própria criação. Amém? Espero ter ajudado você com mais uma pequena porção de conhecimento bíblico. Espero ter te ajudado e de ter acrescentado um pouquinho mais no seu conhecimento e que você possa expandir um pouco mais a sua percepção e o seu conhecimento das Escrituras. E não terminou. Gostaria de te dar um aviso antes de encerrar, muito importante. Primeiro, segunda-feira, 11 horas, nós vamos fazer aquela live de encerramento dessa série sobre encontros angelicais com o apóstolo Coraiola, 11 da manhã, feriadão, todo mundo em casa, então vai dar para todo mundo assistir. Não perca, 11 da manhã na segunda-feira. Semana que vem nós não teremos live porque nós estaremos na reunião da rede ministerial aqui do Servo da Orelha Forada. Então a semana que vem nós só vamos ter live na segunda-feira de manhã. E a semana toda nós não vamos ter lives. Mas nós vamos estar divulgando os materiais e as informações sobre o seminário módulo 1 e o módulo 2 e sobre uma grande surpresa de uma aula 100% online, 100% grátis que nós vamos dar lá no Zoom. Nós vamos usar o aplicativo do Zoom para poder fazer. Então quem for fazer essa aula com a gente, querer conhecer um pouco mais para tomar a sua decisão se vai fazer o seminário ou não, é importante que baixe o aplicativo do Zoom no seu celular, faça parte do grupo, entre em contato conosco. Eu deixei meu telefone aqui, tá bom? Para te colocar lá no grupo do Telegram para você poder ficar sabendo e poder tomar as providências necessárias para participar dessa aula grátis que nós vamos fazer e que vai ser muito bom. E aí eu vou poder conhecer vocês pessoalmente, ouvir algumas pessoas, poder conversar um pouco e trocar algumas experiências nesse dia especificamente. O mês de novembro agora vai ser um mês agitado. Vamos ter esses 2 seminários e espero que todos vocês estejam lá conosco. Vai ser tremendo, obviamente outras pessoas que irão participar também. Tá bom? Esse era o aviso que eu queria dar para vocês e desejar para vocês já um Shabbat Shalom, um sábado abençoado. Que Deus abençoe vocês, que o poder de Deus se manifeste sobre a vida de vocês, que vocês
procurem ter realmente conhecimento e revelação da palavra de Deus, e que seja um tempo de aprendizado e que você tenha um sábado abençoado. Vá sair com a sua família, vá curtir seus filhos, vá curtir a esposa, o esposo. Vivam de maneira plena a vontade de Deus sobre a vida de vocês, com os seus familiares, e vivam alegremente e desejando sobre a vida de vocês, e que a paz de Deus se manifeste em tudo que vocês fizerem. Amém? Deus abençoe vocês. Nos vemos na segunda, não esqueçam, 11 da manhã, segunda-feira, e quem ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, manda uma mensagem para mim, que o mês de novembro está chegando, e novembro é um mês abençoado daqueles que nós vamos ter muito trabalho, e vamos fazer 2 seminários, e eu estou empolgadíssimo com esses 2 seminários, porque eu sei que vai ser um tempo de muita revelação e de conhecimento de Deus sobre a sua vida. Tá bom? Shalom, shalom. Segunda-feira, 11 da manhã, nós nos vemos. Na paz. E manda mensagem para todo mundo aí. Já avisa que segunda-feira, 11 horas, nós vamos ter uma live abençoada junto com o apóstolo Coraiola, e vamos trocar muitas experiências e mais algumas revelações que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Uma paz, beijão para todos e shalom, shalom.